Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Aprovado na Prática. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Pinheiro, eu sou médica reumatologista e diretora médica aqui do Grupo Medcoff, especificamente dos cursos práticos. E hoje, assim, com grande prazer, nós vamos falar um pouquinho sobre a prova prática do R+ de Clínica Médica da Unifesp. Eu trouxe brilhantíssimos convidados aqui, o Guilherme Dantas, que foi aprovado na Unifesp subindo 21 posições, ele ficou em 4º lugar, passou em primeira lista, e também a Luana Maria, que foi aprovada em 1º lugar na Gastro, e ambos fizeram o nosso hands-on do R+ para a Unifesp. A gente vai contar muito sobre a prova em si, como que foi a estrutura, os desafios que eles enfrentaram aqui, mas antes disso eu queria contextualizar um pouquinho e falar da minha trajetória pessoal com essa prova. Eu tenho uma grande adoração por essa instituição, pela Unifesp, eu tô aqui com a Fernandinha também, que fez clínica médica lá, e ela vai falar também a trajetória dela, mas basicamente, pessoal, o que aconteceu comigo foi que eu tinha estudado muito, me preparado ali para a prova teórica, estava na rabetinha da lista, passei para a segunda fase, e aí o que aconteceu foi, tem uma prova prática, preciso enfrentá-la, e agora? Como é que eu vou estudar para essa prova? Na nossa época, né, Fê, não tinha nada, o conteúdo era muito escasso, e eu sei que também é a sua dor, por isso que você está aqui procurando a gente nesse podcast. Então, a gente quer contar para vocês e ajudar vocês com esse conteúdo. Então, fique à vontade, pegue seu cafezinho e bora lá. Basicamente, depois da prova, da primeira fase, fazendo a prova prática, tirei 92% e subi também várias posições que nem o Gui, então a história se repete para vocês verem que é possível isso acontecer, então você pode subir várias posições, a prova prática é determinante nessa instituição e se você se preparar com direcionamento, vai fazer muita diferença. Eu queria apresentar aqui a Fê, então, para quem não conhece a Fê trabalha comigo já há bastante tempo, a nossa coordenadora ilustríssima, professora maravilhosa, reumatologista, ultrassonografista articular, ela é tudo, gente, ela é tudo mesmo, entendeu? E ainda, ó, ela é a minha superstição baiana, eu tô aqui, ó, temos uma convidada da Bahia, vocês já vão ver. Puro suco da Bahia. Puro suco da Bahia aqui, é condição sine qua non, assim como é condição sine qua non ser reumatologista, como vocês vão ver, ser baiano também é, tá? Gui, mas você tá aqui, reumato, tá dentro. É isso, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui. Queria agradecer o convite de estar com você, que é uma pessoa que eu admiro tanto, e estar com convidados tão maravilhosos que, além de tudo, são amigos e que são pessoas que brilharam muito, né, na prova prática. Então, contando um pouquinho sobre a minha história, eu sou reumatologista, né, não por coincidência, pela USP, e sou formada em clínica pela Unifesp. É uma instituição também que eu tenho um carinho enorme. E a minha história foi o seguinte, eu fiz a prova pela primeira vez, fiz 4 provas apenas, e um dos meus causos foi justamente a prova prática, não fui aprovada nesse primeiro ano. E aí no segundo ano eu prestei 10 provas, então eu fiz mais de 5 provas práticas. E felizmente deu certo, né, eu passei na Unifesp e foi uma experiência incrível, assim, do começo ao fim, tenho realmente uma adoração também pela instituição. Então, a prova prática, eu acho que é um gargalo, é muito importante estar atento, estar preparado, então é super oportuno que a gente tenha esse espaço aqui para discutir isso, né, e falar um pouco sobre o que a gente consegue hoje fornecer, que na nossa época a gente tinha que correr atrás sozinho, né, não tinha, então... Exatamente, um dos nossos blocos a gente vai falar sobre essa escassez de materiais e, bom, quero partir pro ouro desse nosso podcast, que não sou eu e a Fernanda, não. São esses dois aqui. Então, Gui, Lu, eu quero que vocês se apresentem, contem um pouquinho da trajetória de vocês, as instituições que vocês fizeram, tanto na graduação como na residência médica, que é importante contextualizar para o pessoal saber, até porque dentro da residência de clínica médica também tem a questão da carga horária, como se organizar. Então, acho que é de muito valor as pessoas saberem isso. Sim. Você quer começar, Gui? Pode ser. Então, eu sou formado em medicina pela Universidade de Pernambuco, sou de Recife. Então, embora não seja baiano, eu sou nordestino. Mas tá tudo bem, é ali perto. Tá ótimo. A proximidade já garante que você já garante, é isso aí. Na astrocartografia, os graus estão contando. Perfeito. E daí eu sou formado em clínica médica pela Unifesp também. E atualmente sou residente de reumatologia na USP. Isso.
Mais um, né, pessoal, pro time. Hoje eu vi o Gui lá no ambulatório, ele tava quase pegando um caso, assim, eu quero discutir com você. Olha lá, obrigada. Lu, conta um pouquinho da sua trajetória. Eu sou médica pela Escola Baiana de Medicina, sou baiana, exato, e fiz clínica médica na Santa Casa de São Paulo. Eu fiz 2023 a 2025, parei um aninho e agora entrei na gastro na Paulista. Perfeito. Acho que é muito legal trazer perfis diferentes, porque são pessoas que viveram coisas diferentes. Sim. Então, em um lado, a gente tem o Gui, que estava ali se preparando durante a residência, e a Lu, que optou por parar um ano, dar aquela respirada. A gente vai contar sobre essas nuances que são muito importantes e que fazem a gente crescer de várias formas. Eu acabei indo direto também, não quis parar, porque eu já tinha parado antes, né, eu tranquei minha residência de clínica médica para ir para o exército. Sim, eu fiz isso. Mas, enfim, foi um momento muito importante na minha vida e, para mim, fez bastante diferença ter ido direto naquela ocasião. Então, acho que a gente pode falar sobre essas nuances também, certo? Primeira coisa que a gente quer conversar aqui, que é justamente pegando esse gancho, que é essa rotina de estudos e os desafios para estudar para o R+, como que a gente se organiza. E aí eu queria começar falando com você, né, Gui, que a gente tem esse desafio e aí, a depender da residência que a gente faz, residência de clínica médica, tem algumas mais puxadas, outras menos. Tem algumas residências que, apesar de puxadas, tem estágios que são melhores, piores, que a gente consegue dar aquela respirada para conseguir organizar os nossos estudos. Eu queria saber de você, como que você fez essa preparação? Você foi nosso aluno aí do extensivo. Conta pra gente em relação... de forma bem breve, a parte dos estudos teóricos e depois como que foi a sua preparação focada para a prática. Perfeito. Então, eu comecei o ano bem direitinho, sabe? Conseguindo estudar, seguindo extensivo. E eu passei por uma crise existencial de não saber o que eu queria fazer, sabe? De especialidade. Então, particularmente... para mim foi muito importante me dedicar à residência. Eu sei que isso não é uma regra para todo mundo, que muitas pessoas preferem seguir um cronograma mais à risca, sabe, step by step, mas para mim não foi tão assim, porque eu tive altos e baixos em relação à escolha da especialidade. E eu acho que quando você não tem uma motivação, pelo menos para mim, é muito mais difícil você focar numa prova, né, numa coisa que vai demandar muita energia e tempo, né, para você. Verdade. Então, assim, para mim foi importante me dedicar aos estágios, né, querendo ou não, quando você está se preparando para o R+, de clínica médica, você vai aplicar na prova as subespecialidades, então se você consegue tirar o suco daquelas áreas ali, você consegue aproveitar alguma coisa, diferente da prova de R1, que você se formou em medicina, às vezes você está na faculdade de medicina, você não vivenciou aquelas especialidades, macro especialidades, assim, a maioria das pessoas pelo menos, e você vai responder coisas que você não vivenciou. Perfeito. Então, acho que o estudo em si é um pouco mais fácil. Então, acabou que eu consegui aproveitar meus estágios e tirar disso o aprendizado, e depois no segundo semestre, que quando eu estava um pouco mais definido que eu queria fazer reumato, isso ficou um pouco mais fácil, assim, sabe? Legal. Então, eu dei um gás no começo, passei um pedaço do ano estudando em paralelo para a vida, vamos dizer assim, ou para a residência, e depois eu retomei esse estudo e voltei a dar, assim, dei um gás no extensivo, comecei a focar bastante nas provas, e graças a Deus deu certo, sabe? E em relação à prática, eu tinha feito a prova prática no acesso direto da Unifesp já, Certo. e tinha feito da USP Ribeirão. Certo. E assim, já tinha tido um contato, pelo menos, quando eu fiz a prova de clínica, sabe? E aí, eu sabia mais ou menos como é que era o perfil da banca da Unifesp, e um pouco mais direto, e sabia que, assim, eles gostam de ter abordagens parecidas, assim, de pegar questões da prova teórica, contextualizar com a imagem, porque são as mesmas disciplinas que fazem as provas, né? Perfeito. Então, assim, lógico, você vai ser uma abordagem um pouco diferente, sendo que eu sabia que as coisas que eles cobravam na prova teórica seriam algo semelhantes. Então, acho que eu tentava fazer esse estudo e buscar imagens que se assemelhavam àquelas questões num contexto, sabe, mais prático, assim, sabe?
Perfeito. E sabendo também que as estações da Unifesp costumam ser um pouco mais objetivas e diretas. Uhum. Então, aí eu usei bastante a plataforma, peguei os desafios e checklists e assim por diante, sabe? Mas essa minha preparação para a prática foi um pouco mais no final. Eu passei o ano mais focando no extensivo e para a parte teórica, assim. Depois que você foi aprovado, então, né? Isso, assim, honestamente, eu achei que eu não ia passar. Porque eu também achei que não. Porque eu fui um dos últimos da lista, assim, eu fiquei bem decepcionado, porque era a prova que para a qual eu tinha mais me dedicado, assim, tipo, horas de estudo e tudo mais. E, enfim, eu esperava que fosse bem melhor, e no dia não fui bem. Cheguei em casa, também fiquei em depressão. Assim como muitas pessoas ficaram, né? Sim. Porque a prova foi difícil e tudo. Sim. Mas é isso, não fui bem e, assim, depois dei a volta por cima. Era porque a prova prática não tinha chegado ainda, né? Só Não. tava faltando isso. Não, gente, minha mãe me sacudiu. Ela falou assim, Renata, você levanta agora dessa cama, porque não aconteceu nada ainda. Você não É sabe muito se você não importante, né? passou, entendeu? Sim. E se você passar, ainda tem a segunda fase que ela falava, Sim, certo? E aí, inclusive, quando eu vi o resultado lá, eu tava já deitada na cama, eu tinha acabado de fazer a prova, daí saiu, eu corrigi, eu falei, gente do céu. E aí vi lá, enfim, tudo que eu tinha feito, eu falei, caramba, eu acho que eu fui muito bem. Daí eu levantei, minha mãe tava na copa, eu parei assim, eu falei assim, mãe, eu acho que eu fui muito bem na prática. Aí ela, sério? Aí ela ficou muito brava comigo. É. Ela falou, tá vendo? Você tá vendo? Com razão. E eu acho que a gente tem um pouco desse pensamento depois que sai da primeira fase de se puxar pra baixo, né? Poxa, não vai dar e tal. E tem que lembrar que calma, ainda não tá perdido. Sim. Ainda tem muita água pra rolar, né? 40% mais o currículo. muita Então, Isso. é metade da nota, certo? É um mindset que você tem que estar sempre ajustando ali de Sim. calma, ainda falta, vai Sim. dar certo, sabe? Porque senão a gente acaba se puxando pra baixo, né? Então, Eu só queria contextualizar uma coisa antes da gente passar pra Lu, pelo seguinte, quem tá de casa, que não conhece nada da prova, eu só queria antecipar que essa prova ela é dividida em duas partes. Então, a gente tem uma prova multimídia, certo? Que é uma prova múltipla escolha, que é feita em computador, conforme a gente vai falar. 50 testes múltipla escolha de clínica médica, das subespecialidades clínicas, e é para fazer em 50 minutos, ou seja, uma prova muito rápida, que é mais um ponto desafiador desse tipo de avaliação. E uma prova de habilidades, que pegou todo mundo de surpresa, não era esperado que chegasse, que tivesse essa prova de habilidades, e a gente teve 3 estações práticas, conforme eles vão falar, descrever, de 5 minutos. Então, tiveram 2 partes neste ano agora, a gente está falando da temporada, né, 2025 para 26, então, só para contextualizar para o pessoal de casa que não conhece nada da prova conseguir entender. perfeito. Sim. O meu preparo para o R+, o fato de eu ter parado um ano entre a clínica e prestar a prova da SUB foi uma escolha absolutamente racional, assim, porque eu emendei a faculdade com o acesso direto e foi um processo muito sofrido para mim, esse processo de estudo, finalizando o internato, com essa questão de eu queria muito dar plantão, então, assim, eu queria muito formar e exercer a medicina, não queria entrar direto numa residência, eu me cobrava muito, sofria muito, ia muito ansiosa para os plantões, ainda tendo que estudar para passar, então foi ruim, assim. Acabou dando certo, eu fui aprovada em grandes instituições de clínica médica, mas o processo foi muito sofrido. Então, quando eu pensei em estudar para o R+, eu falei, eu não quero passar por isso de novo dessa forma. E a minha residência de clínica era uma residência bem puxada também. Então, eu falei, não, eu vou parar um ano para fazer tudo bem feito, assim. E para mim, foi a escolha mais acertada, pensando em mim, assim. Porque eu consegui fazer tudo com calma. Eu sinto que eu estudei com qualidade, eu consegui trabalhar e exercer a clínica médica bem e viver a vida fora da medicina também. Então, foi um processo com muita saúde mental, assim. Eu consegui fazer atividade física do início ao fim, tá sempre me cuidando, me observando, me analisando e estudando com uma paz que fez com que eu chegasse aos resultados que eu cheguei, assim, sem dúvida. Isso é muito legal, né? Acho que na medicina a gente sempre tá na próxima etapa. Então, isso é muito individual também. Para algumas pessoas funciona direto, outras pausam. Mas eu acho que para quem pausa, conseguir organizar isso, né? Do tempo, como que você vai estruturar, é um grande ganho, né? Mas também é um desafio, porque precisa ter muita disciplina, né? Sim. Porque como que foi isso para você, Lu? Assim, organizar esse ano que você parou com trabalhar, descansar e não, agora eu preciso focar e vou prestar a prova. Como que foi? Eu acho que desde o começo do ano, assim, eu já comecei muito focada. Desde o dia 1º de janeiro eu comecei a estudar.
E tinha um cronograma bem estabelecido do que seria feito, tanto de número de plantões, que eu iria dar até julho, a partir de julho eu ia diminuir esse número de plantões, tudo isso foi bem calculado, assim, e eu me mantinha absolutamente consistente. Então, assim, não pegar plantão extra, não fazer nada diferente do que foi planejado, e eu consegui cumprir, assim, com muita disciplina mesmo, porque não tem ninguém te cobrando, não tem ninguém estudando junto com você, é um processo solitário também, né, porque você não tá na residência para ter colegas te acompanhando nesse processo, é você acordar, abrir seu computador e passar o dia sozinho em casa fazendo aquilo, e dar plantão e voltar, mas, assim, foi mais confortável para mim, sabe, porque eu sinto que eu consegui fazer tudo que eu planejei, eu consegui executar. Você acha que a prática, esses plantões, tá lá, mão na massa, te ajudou na hora de fazer a prova prática ou não? São setores diferentes. Estudar para a prova prática e fazer lá o plantão e exercer a medicina são departamentos diferentes. Eu acho que são departamentos completamente diferentes, porque independente do quão bom médico você é e o quão confortável você fica com a sua prática clínica, prova prática não é sobre isso, é sobre performar. É sobre você usar aqueles 5 minutos para cumprir o checklist e fazer com que aquele avaliador entenda que você tem a competência para tirar a nota que deve. Então, assim, é totalmente diferente. Eu acho que não, de forma nenhuma. Ô, Lu, só uma última coisa, assim, você fez a graduação na Escola Baiana, aí você fez Santa Casa, e você já tinha contato com o OSC na Baiana, acho que vocês têm um pouco, certo? Um pouco. E pensando, assim, na sua preparação para a prova prática em si, como que foi? Você começou a estudar quando, né? Assim, eu comecei a estudar depois que eu soube que eu tinha passado. Também, igual porque, isso, das instituições que eu prestei, a Unifesp era a única que teria prova prática, né? Então, eu também não saí da prova, não sabia se eu tinha ido bem, não achei nem que ia dar certo. E quando eu soube que eu passei, eu falei, não, agora eu vou dar tudo de mim, porque vale 40% que vem pela frente, né? E aí, inicialmente, eu não sabia que tinha possibilidade de fazer um curso prático, né? Até porque o hands-on foi uma coisa que surgiu no meio do processo, e aí quando eu vi, eu agarrei essa oportunidade também. Mas a minha ideia era focar muito na multimídia, pra ser sincera, porque eu achava que a prova multimídia era uma coisa que eu poderia me preparar para. Então, assim, ver muitas imagens, treinar a questão do tempo. E a prova prática eu entendia como, cara, pode ser qualquer coisa, uma caixinha de surpresa, e eu preciso ir, assim, aberta para lidar com o que vier. Então, acho que foi muito mais um processo de trabalhar a mentalidade, de me sensibilizar àquela experiência desconfortável que é você ser avaliada de uma forma prática. Com certeza. E eu acho que para isso o curso do hands-on, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, foi essencial, assim. Mas eu foquei muito mais na multimídia, assim, de ficar fazendo muita imagem. Esse período aí de Natal e Réveillon, era eu, o Medcov e o New England só vendo imagem o tempo inteiro. A gente vai falar um pouquinho até das dicas de onde encontrar essas imagens, mas passando para o nosso próximo bloco, falando sobre as diferenças do estudo do R1 para o R+. Queria que vocês falassem o que mudou. Para mim, mudou muito. O que vocês sentiram? Então, acho que eu já me adiantei um pouquinho, né, na minha última fala, mas eu acho que o estudo pro R+, ele é muito mais dinâmico e mais fácil, palpável, sabe? Mais palatável, querendo ou não. Então, a gente tinha que estudar GO, pediatria, preventiva, cirurgia, e assim, é completamente fora da realidade. Eu acho que quando você tá no mundo da clínica médica e você vive aquilo ali todos os dias, é muito mais fácil você acessar essas subespecialidades e se aprofundar em cada sub-área, assim. Eu não trabalhei depois da clínica, né? Eu não fiquei 1 ano parado, mas ao longo da minha residência, como todo mundo aqui em São Paulo, a maioria das pessoas precisa trabalhar por fora. Mas eu não acho que o trabalho por fora ou as minhas horas de plantão, elas foram essenciais para ter um bom desempenho, assim, sabe? Eu acho que nisso se assemelha com a preparação para o R1, que assim, acho que é sentar a bunda na cadeira, dedicar horas de estudo, fazer as questões anteriores, pegar as manhas, os melindes ali das instituições e bola para frente, assim. Mas eu acho que a maior diferença é essa, assim, de você ter um estudo um pouco mais palatável e de estar lidando com áreas, com situações que você já vivenciou e que você tem um pouco mais de afinidade, né? Sim, eu acho muito isso, assim, acho que é exatamente o que o Gui falou, e eu complementaria com o fato de que eu acho que o estudo pro R1, ele é afoito.
a gente recebe muita informação de qual a melhor forma de estudar, e você vê um cursinho vendendo planilha, o outro falando de flashcard, e aí tem 1000 aplicativos de flashcard, você não sabe exatamente o que fazer. E depois que você passa por esse processo, eu acho que a gente entende um pouco o que funciona pra gente, né? Então, pro R+, eu sinto que foi mais estratégico. Desde o começo do ano, eu estabeleci o que seria feito, e eu falei, eu vou me manter consistente, e eu acho que isso vai dar certo. Então, Tem não uma tinham tantas maturidade. dúvidas. Exato. Tem mais maturidade, né? Em relação a isso, assim, acho que talvez a minha pergunta, eu deixei ela aberta, mas eu concordo com vocês, acho que pra mim também foi muito mais maduro, mas é isso, quando a gente tá na segunda fase de uma banca muito concorrida, a gente tem ali os nossos concorrentes que também estão muito bem preparados. Sim. Então, o que vocês acham que pra vocês foi diferencial e que pro R1, assim, não é algo que pesa tanto, talvez, que fica ali todo mundo farinha do mesmo saco, né? Até o final ali é 0,01 para você se diferenciar, mas aqui talvez você consiga uns pontos a mais, você consiga ali se destacar. Todo mundo é bom, mas dá para você... Alto, né? Exato. Sim. Como que vocês acham que... Tem alguma coisa que vocês acham que foi bem diferencial, assim, para vocês? Saber esse direcionamento que vocês estudaram, assim, pensando que vocês sabiam como era a prova direitinho, isso fez muita diferença? Ou outras pessoas que não tinham tanto podem ter desenvolvido a mesma coisa? O que vocês pensam em relação a isso? Eu acho que pensando na parte das estações práticas, o que mais me favoreceu do ponto de vista pessoal foi o meu controle mental, assim, que foi um processo que eu fiz eu comigo mesma. Legal. Porque eu acho que o nervosismo abala o melhor candidato. Então, não tem como. Você pode saber fazer poucos, você pode saber comunicar uma má notícia. Se você tá nervoso, você não sabe nada. Então, tanto ter me exposto a essa situação antes, no curso do Hands-On, né, já sensibiliza o nosso corpo para aquela experiência, quanto também a todo tempo ali no auditório, enquanto eu tava esperando ser chamada, eu não conversava com ninguém, eu tava ali, eu sou boa, eu vou conseguir, eu vou passar, vai dar certo. E na hora eu tava, assim, me sentindo confortável, sabe? Dentro do meu desconforto. Mas eu acho que pra mim isso foi o maior diferencial, porque eu tenho certeza que todos os clínicos dali sabiam fazer um POCUS na pneumonia e fazer um protocolo Spikes. Eu acho que isso é bem interessante, né, no sentido de que a gente tem pessoas com níveis muito parecidos e, obviamente, a exposição a quanto maior o número de estações, enfim, a treinamento é muito importante, mas essa parte do mindset, do controle mental, isso é algo que tem que ser dado atenção, e aqui não só para a prova prática da Unifesp, mas todas, né, a gente sabe que isso altera muito, né, o resultado. Então, separar ali uma parte do cuidado, não só para se preparar, mas com cuidado com o seu estado mental, né, isso é bem importante. A gente tem um bordão que é treino difícil, jogo fácil, do Hands-On. E eu falo isso porque uma época da minha vida eu fui uma pseudo-atleta. E aí... Atleta profissional. Mas aí, basicamente, o que eu pensava? Sempre que eu ficava nervosa, porque a mesma coisa de entrar numa prova prática. Eu penso em mim entrando numa prova prática, penso em mim entrando na quadra, era a mesma coisa. Entrando na quadra, entrando na pista, era a mesma coisa. Eu ficava muito nervosa. Só que aí, o que eu fazia pra eu, assim, internamente ficar em paz? Eu pensava, cara, eu acho que aqui, pode até ser que tenha pessoas que tenham treinado mais do que eu, ou estudado mais do que eu. Mas eu acho que eu estudei o suficiente, e eu acho que eu estudei muito, e tudo que eu vivi até agora, toda essa trajetória, hoje faz todo sentido pra mim, e fez de mim quem eu sou agora. Então, eu dei o meu melhor. Sim. Se eu dei o meu melhor, eu preciso estar em paz, e eu só vou deixar fluir, e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Tentava pensar dessa forma, pra mim, me ajudava muito, e mentalizar. Então, acho que isso realmente... Muito legal essa sua fala, que acho que o mindset é muito importante. Para você também foi isso, Gui? Com certeza, eu acho que no final das contas, acho que bem como o Lu falou, na prova prática você está performando, né? Então, até a forma como você se porta, o nervosismo que você está passando naquele momento, ou a segurança que você vem passando naquele momento influenciam. Então, por mais que a avaliação seja um checklist, né? Quem está avaliando você é uma pessoa. Existe uma subjetividade, por mais que haja uma objetividade padrão, né? Com certeza. Então, se você mostra uma segurança, mesmo que você não domine aquela estação, que não seja uma coisa do seu dia a dia, ou uma situação pela qual você já passou, ou você não saiba, assim, talvez o que é que a estação quer de você,
Eu acho que se você demonstra calma, serenidade e respira fundo e consegue passar a mensagem, já é meio caminho andado, sabe? Legal. E eu acho que para mim também foi um pouco assim. Eu entrei com a cabeça de que não tinha nada a perder. Eu tava, assim, o ano tava nos primeiros, eu tava lá no finalzinho, né? Então, assim, já tô lascado mesmo, né? Então, o que vier é lucro. Mas, assim, sem brincadeiras à parte, eu acho que esse controle alimentar é muito importante falando das estações em si. E falando sobre a multimídia, eu acho que pra mim, pessoalmente, foi um diferencial, sabe? Uhum. Eu vocês acho... viram imagem, hein, gente? Meu Nossa. Deus do céu. Uma surra de imagem. Uma surra. de imagem. Acho que foi o diferencial, assim. Sim. Eu acho que uma coisa que eu acabei pegando um pouco no estudo do R1 é justamente tentar fazer essa associação com a prova teórica, sabe? Legal. Então, Boa dica. eu sabia mais ou menos o que é que, por ser da Unifesp, por ter rodado nos ambulatórios da Unifesp, eu sabia mais ou menos, quando via uma prova, eu falava, isso aqui eu acho que foi o chefe tal que fez essa questão, que gosta de glomérulo. Sim. Essa questão aqui de artrite reumatoide foi do chefe tal, do ambulatório tal, sabe? Uhum. Tipo assim, e quando eu pegava a prova teórica, eu sabia mais ou menos que aquelas pessoas provavelmente tinham sido escaladas para poder fazer a prova prática, sabe? Sim. Então, assim, eu tentava fazer meio que uma associação, sabe? De, se caiu muito isso aqui, se caiu muito reumato, caiu muito endócrino na prova, é possível que caia muito reumato e muito endócrino na prova multimídia. Então, vou buscar fotos de reumato e de endócrino que podem cair na prova multimídia, sabe? Sim, perfeito. E eu fui bem na prova multimídia, consegui, tipo, eu subi muitos pontos por conta da multimídia também, que requer, assim, rapidez, né? Você não tem muito tempo para pensar, é uma questão 1 minuto, né? Você não tem como voltar para a questão porque o tempo é curto. E eu acho que é isso, assim, eu acho que lógico, eu tô falando da minha experiência de que eu fiz clínica lá e tive esse privilégio de conhecer os ambulatórios da especialidade. Mas eu acho que para quem não tem essa oportunidade, para quem não teve essa oportunidade, tentar fazer esse paralelo com o que a prova teórica trouxe para você e você tentar, até com os erros que você teve lá, tentar meio que aprender e levar uma bagagem extra para prática, sabe? E me sigam no renata.medcoff, porque eu dou dicas lá e a gente faz nossos temas recorrentes, né, Fifinha? Com certeza. Eu vou falar, aqui nós temos 3 reumatologistas, 1 em formação, 2,5, né? E eu queria dizer que reumato é o que mais cai lá. Despenca, não é que cai, despenca a reumatologia. Questão de miopatia, então, todo ano tem pelo menos 1, 2, né, Fê? Acho que é bastante coisa. A gente sabe que tem alguns chefes ali que gostam muito de miopatia, gostam muito de osteoporose, por exemplo, sarcoidose, aparece bastante na prova, de forma geral. Lúpus com nefrite, porque aí faz intersecção. Fê, quer perguntar em relação a... Sim, então vamos falar um pouquinho, gente, sobre a questão do acesso do material, né? Acho que isso é bem importante também, que é uma diferença que a gente já comentou um pouco aqui em relação ao R1. Para vocês, como que foi ter acesso e conseguir direcionar onde que eu vou estudar? Qual que é o material que eu vou usar? Multimídia, onde que eu busco imagem, né? Afinal, precisa se expor ao maior número de imagem possível. Pega do Google? Pega da onde, né? Então, como que vocês conseguiram estruturar esse acesso ao material? Não tanto só a estratégia, mas onde buscar essas fontes? Na plataforma do Medcoff, a gente tinha acesso aos desafios de caso clínico, né? Que cada um tinha uma imagem. Eu lembro que eu não sei se fiz todos, mas eu fiz muitos, assim. Então, ficava vendo imagem repetidamente. Como o Gui falou, nas próprias provas teóricas, às vezes tem imagem, né? Inclusive, na teórica da Unifesp, faltou uma imagem que era de densitometria da questão de reumato. Eu já fiquei pensando, vai cair densitometria na multimídia, porque eles querem muito que caia isso. Caiu densitometria na multimídia. Foram 2 ou 3, né? Exato. Então, tipo, essas associações, assim, mas é difícil, tipo, esse direcionamento. Quando eu fiz o curso do Hands-On, que, como você falou, a gente foi exposto a muita imagem. Eu nem imaginava que era tanto. O sábado que a gente passou aqui, eu saí 7 horas da noite, neurônio, tipo, né? Meu Deus do céu, não sei mais meu nome, sabe? De tanta imagem que a gente viu, mas foi maravilhoso. E a dica que vocês deram do New England também, que eu não conhecia.
E aí eu fiquei fazendo compulsivamente. Eu tirava print e fazia um deckzinho no Anki também de Legal. imagem. Eu acho que esse deck deve ter, tipo, 1.300 imagens hoje. Uhum. Então, Legal. era isso. Mas teve muita ajuda, realmente, assim, dos recursos do Medcoff. Eu assino embaixo. De fato. Não, de fato, assim, eu acho que eu tentei me expor ao longo do ano a situações e acho que, querendo ou não, a gente consegue pegar muito da parte teórica e aplicar na prova multimídia também. Às vezes a imagem não é tudo, né? Tipo, às vezes é o Isso é uma Uma dica muito boa. Isso é muito contexto válido. ajuda também. É perfeito. Então, se ele traz, por exemplo, um A imagem quadro... descarta, às vezes, né? Exato. Aham. Se ele traz um quadro de poliartrite numa idosa de 60 anos e numa jovenzinha de 15 anos, talvez sejam... Eles queiram direcionar para coisas diferentes, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que tem isso que o Hugo falou, eu usei também a plataforma, eu fiz os desafios, mas, assim, não é querendo puxar sardinha, não, mas o curso foi muito importante para mim, assim, tipo, a Fê botou algumas questões do simulado que foram idênticas. Pode falar, Gui, pode É. falar da sua paixão da Fernanda, porque eu sei que essa paixão é grande. Falamos de densitometria. Entendeu? né? Falamos Uma de estação densitometria. só disso. Gente, Foi. o Guilherme saiu encantado pela Fernanda. E eu vou falar porque eu também sou, né? Eu não dou ponto sem nó, contrato só baianos, com esse sorrisão e tal, que, né, dá aula bem, então o que vai fazer? Acontece mesmo. Não, eu lembro, assim, de algumas questões, por exemplo, aquela questão que era, você falou, era um paciente com esclero, eu acho, que tinha aquela leucomelaninodermia, Sim. e aí caiu uma questão exatamente igual na prova, tipo, alteração cutânea igual, caiu livedo com SAF, assim, caiu miopatia, que a gente revisou, então, assim, foi muita coisa parecida, assim, Foi muito sabe? rico. Foi muito parecido. A questão de candidíase também não foi, Sim. teve um que foi igual, enfim, eu acho que foi uma mistura de várias coisas, assim, sabe? Sim. Mas eu acho que a dica de procurar imagens no New England é muito boa. Não foi uma coisa que eu fiz. Mas eu usei muito a plataforma e Sim. tentei pegar os simulados daqui do Medcoff e focar nele, sabe? E só complementando uma coisa que o Gui falou, que às vezes Uhum. a imagem não é necessária, às vezes só a imagem é necessária também. Sim. Uhum. Tipo, eu tinha o hábito de ler o comando e ver a imagem pra entender se eu precisava ler o enunciado. E alguns enunciados não eram necessários de ser lidos. Tipo, teve um CAT que era pra dizer qual era a artéria obstruída. A pergunta era essa, qual a artéria obstruída? E tinha um caso clínico em cima. Eu nem li o caso clínico, só vi a artéria obstruída e marquei. Então, assim, Ainda isso mais que é ajuda. super rápido, né? Sim, Você não exatamente. precisa ganhar tempo naquela questão que é bate-pronto, não esquenta a cabeça. Deixa pra você fosforilar naquela que tá Que te precisa. incomodando, né? Então... E aí, comentando um pouco isso sobre as imagens, eu acho que um cuidado que a gente tem muito, né, nos cursos é justamente escolher especialistas que tenham tido experiência na instituição Exato. para que esse olhar ele seja direcionado. Porque, veja, a imagem a gente pode ter 1 Aleatório. milhão, né? Uhum. Agora, se eu sei que reumato cai muito, a gente separa um tempo maior para ver imagens de reumato. Ah, se eu sei que aquele ambulatório é forte, a gente sabe que a instituição tem seus ambulatórios que são mais fortes, que tem mais tradição, a gente vai lá e vai separar. Então, acho que esse olhar refinado não é só imagem, é imagem com estratégia, é imagem com intenção, e isso faz Sim. muita diferença. Exato, porque a gente colocar um reumatologista para dar uma aula de imagem, acho que poderia cair muita coisa que talvez nem aparecesse lá e não fizesse muito sentido. Porque existem algumas coisas, pessoal, que são muito específicas. Eles cobram com bastante frequência os autoanticorpos das miopatias, que é coisa que raríssimas vezes as pessoas têm contato em grandes instituições, Sim. até pelo Brasil. Então, não importa onde você fez residência de clínica médica, às vezes você só vai ver aquilo naquela prova. Sim. E acho que isso é super importante, por exemplo, cardio, acho que cai algumas questões, especialmente dos anos anteriores, eu não me lembro exatamente do ano de vocês agora, acho que não foi tão absurdo quanto algumas que eu vi anteriormente, mas estudo eletrofisiológico, endomiocardiofibrose, algumas imagens que me surpreendiam, que Sim. talvez desse até pra gente excluir, a depender das alternativas, como a gente não tem acesso, não conseguiria saber naquela ocasião. Mas, assim, eu acho que é muito importante colocar, e acho que quando a gente deu a dica do New England, quando a gente também deu aqueles outros sites, né, Fê, até no grupo do WhatsApp, que a gente gosta de ter esse contato com vocês, existe uma intenção.
Um dos sites eu até coloquei, que é o Life in the Fast Lane, que é um site americano aberto que tem diversas imagens para o pessoal que quiser ter acesso também. É um site americano, de graça, que você consegue ver lá. E tem POCUS, tem Eletro, e já tiraram Eletros deste site. Isso é muito legal, você saber, porque você consegue compilar e fazer um estudo muito bem direcionado para coisas que habitualmente vão aparecer. Então, ter esse estudo, saber direcionar mesmo dentro das subespecialidades, porque a gente sabe o que é mais forte de subespecialidade, mas o quê? Quais? Porque isso não existe. A gente compila, acho que nenhum outro curso preparatório tem esse estudo que a gente fez, que a gente entregou, que a gente falou para vocês em relação a cada uma das subespecialidades. Muito legal isso. Acho que fez bastante diferença, a gente fica feliz em relação a isso. Vocês achavam que faria tanta diferença fazer um curso, um treinamento, assim, direcionado para essa prova? As expectativas, como que elas eram, como que elas ficaram, assim? O que vocês acham que foi mais interessante? Então, eu já sabia que o Medcoff não dá ponto sem nó, mas eu não sabia que eu ia fazer a prova e enxergar tanto o curso, sabe? Nossas experiências aqui no final de semana. Foi uma imersão, a gente saiu daqui com as pernas meio bamba, não foi? Mas valeu cada segundo, assim. Sim. Tipo assim, de verdade. Acho que depois vou até mandar mensagem pra vocês, né? E tudo, agradecendo, falando de como que foi. Mas, assim, a gente conseguiu trabalhar muita coisa que tava lá. Então, assim, mesmo que não seja igual, acho que você ser exposto, né? De formas diferentes às situações faz com que a gente chegue com um pouco mais de preparo e um pouco mais tranquilo, sabe? Sim. Porque eu acho que metade, talvez, do processo seja você, como o Lu falou, né? Girar essa chave do mindset e entrar lá com a paz de espírito. Sim. A prova multimídia, especificamente, vai cair coisa que a gente não sabe. Isso é um fato. Exato. E aí você saber excluir o que não é, certo? Às vezes te faz acertar Com certeza. uma questão absurda. Todo mundo fala, meu Deus, como é que você acertou essa questão? Não faço a menor ideia. Sim. Na verdade, você faz, porque você construiu uma base, um reconhecimento de padrão imagem, um reconhecimento de padrão do enunciado das questões, e isso faz total diferença, porque a gente tem uma prova desafiadora que cobra reconhecimento de padrão em coisas que a gente às vezes nunca nem viu e ainda tem tempo para fazer, misericórdia. Se Sim. você não tem um direcionamento, realmente fica complicado, né? Eu estudava pelo New England desde o meio do ano, mas assim, completamente fazendo assim, por fazer, Meio sabe? aleatório, né? Eu adorava, porque eu fui construindo esse raciocínio não faço a menor ideia o que é isso, porque tem umas coisas absurdas lá. Sim. Absurdas. Olha, eu falei assim, eu não faço a menor ideia. É. Mas aí você começa a olhar os dados do enunciado e pelo seu raciocínio clínico, você fala, cara, isso aqui não pode ser, não faz sentido, epidemiologicamente falando, clinicamente falando. E aí você chega ali num mancha de bitô, do nada, porque você, sei lá, aprendeu a pensar certo. É o acerto pelo conhecimento indireto, né? Acho que isso é Sim. muito valioso também. A gente tem que saber valorizar isso. Nem sempre vai estar a imagem que você viu, né? Sim, então, às não, vezes com tem isso. certeza. E eu vou aproveitar, abrir um parênteses aqui para dar uma outra dica que eu até dei essa dica para Gui na Reumato, que é o seguinte: ao longo da vida, acostumar a salvar as imagens do que você encontrar no caminho, da exposição da residência, não é algo que a gente tem o pensamento de fazer no começo, mas que muitas vezes vai estar criando o seu próprio banco também de exposição. E a gente sabe que na medicina é exposição, é repetição de padrão. Então, ir salvando e, enfim, mentalizando isso ajuda na sua formação também, mas também na prática, né? Na prova multimídia. Então, é uma dica que eu particularmente fiz até na Reumato e você fica com depois todas as suas imagens e enriquece muito, tanto a prática como a prova. Com certeza, com certeza. Então, acho que a gente podia aproveitar e falar um pouco, né, de como surgiu a ideia desse curso. Estávamos ali no final do ano, né, quando começou a surgir uma demanda muito grande no Instagram de Renata, que inclusive é uma porta aberta para lamentações e elogios e demandas, e as pessoas começaram a realmente pedir ali um direcionamento de como se preparar para a prova prática do R+, da Unifesp, né? Então, foi uma demanda que a gente respondeu a uma demanda ativa e tivemos a ideia de estruturar esse curso que até então não existia. Então, a gente
felizmente, tenho acesso não só a uma estrutura incrível, mas também a pessoas incríveis que tiveram uma experiência muito grande na Unifesp. Então, a gente tem especialistas das mais diferentes áreas que fizeram a formação e vivenciaram muito a Unifesp. Então, a gente falou, por que não montar um time com essas pessoas e simular ali uma estrutura que é um padrão tão específico como o padrão da Unifesp. Então, um momento para multimídia, um momento para estações práticas, para que aqui os alunos conseguissem sair da forma mais segura possível do que seria a prova, né? E daí surgiu a ideia de criar o curso, não é isso? Perfeito. E aí, pessoal, é muito legal falar, porque eu particularmente tenho bastante orgulho disso, porque aqui no Medcoff, além de especialistas, a gente tem os especialistas em prova prática. O Diego não tá aqui, mas foi o nosso terceiro membro da coordenação desse curso, e foi muito legal porque realmente são pessoas, não só nós, mas a galera que fez os simulados e tudo mais, que são pessoas que realmente estudam prova prática, e a gente conseguiu fazer esse direcionamento. Então, eu tinha já algumas estatísticas que eu usava no meu Instagram do R+, de clínica médica, justamente porque eu sei que é uma dor da galera do R+, e basicamente nessas estatísticas tinha lá nas minhas planilhas a porcentagem, então todos os diagnósticos, os temas, tudo que já tinha caído, realmente eu tinha, então para fazer esse direcionamento foi muito legal. Pensando na estrutura do nosso curso, o que a gente montou? A gente tinha também um outro ponto que a gente precisava fazer, que era o seguinte: talvez nem todo mundo, pela falta de acesso, soubesse como que essa prova era estruturada, e a gente teve uma cerejinha no bolo, que foi a questão ali do edital que trouxe que teria as estações de habilidades. Inicialmente, a gente não sabia a quantidade de estações que teria, mas eles colocavam que ia ter uma multimídia, como habitual, e uma de habilidades. E aí, fazendo um recordatório, porque a gente faz esse estudo, né, Fê, dos anos anteriores, e eu tinha essa planilha colocando os temas que já tinham caído. Gente, uma planilha imensa, extremamente detalhada, nunca vi nada igual, então não tenham dúvidas aqui que o material é muito bem estudado. A Renata planilha tudo dos últimos 1 milhão de anos para ter o melhor material possível. E a gente fica caçando ex-aluno, galera de outros anos, para complementar também o material com os checklists antigos, porque tem coisa que a gente não tinha acesso. Então, fazendo esse estudo, eu pensei, cara, a gente precisa passar para eles alguma coisa que faça sentido ali, para que eles entendam mais ou menos, e fazendo esse recordatório realmente dava para perceber que existia um padrão de 3 estações, 2 estações, 3 estações, 2 estações, e com uma outra cerejinha no bolo, que era a possibilidade de talvez cair uma estação clínica de habilidades, né, de atendimento ali, para você fazer algum tipo de atendimento, e uma de soft skills, porque tinha caído no ano retrasado, né? O ano retrasado da prova, falando disso, porque, como eu falei, a prova multimídia é o que estava vindo nos últimos tempos. Pensando nisso, falamos, cara, pode ser uma aposta, se cair ninguém vai estar preparado, e isso é muito importante porque, cara, eu não tô falando do Einstein aqui, a galera da Unifesp não se prepara tanto pensando em soft skills. E a gente teve diversas mudanças, inclusive da parte de segurança do paciente, então falou-se muito disso e era uma grande possibilidade. Então, considerando essa parte, a gente fez meio período ali de perfil da banca, falar sobre as estatísticas da prova. Então, a gente fez uma grande conversa, a gente fez simulações também em cenários de atendimento, até de ACLS, que a gente fez ali com liderança, junto com os alunos, que eu fui uma brilhantíssima atriz, por assim dizer, e fizemos também nesse mesmo dia o simulado presencial. Então, os meninos simularam como seria ali no dia da prova. Nosso simulado estava bem difícil, assim, eu achei, na verdade, acho que moderado, né? Vocês acho que foram bem nesse simulado, não foram? Nossa, melhor do que a prova? Gente. Acho que eu fui melhor do que a prova. Moderado foi melhor que a prova. Era, E mas aí, tava difícil. Tava, né? E aí vocês levaram esse simulado para casa e, além disso, a gente deixou disponível a correção para vocês depois fazerem essa correção. Então, vocês tinham acesso a essa parte e no dia seguinte foi a chuva, a surra de conhecimento em que a gente trouxe os nossos especialistas, em que cada um deles, vocês iam rodando em pequenos grupos, bem pequenos grupos que a gente fez. Isso foi algo bem legal também, né? Então, ali 3, 4 alunos com
o especialista em estação em forma de rodízio, né? Então, você tem os momentos ali para poder realmente ter um acesso e um contato mais próximo. E aí, de cada especialidade, a gente foi passando. Então, punção articular, a gente viu toda a parte dos testes da geriatria, ventilação mecânica com o nosso professor, né, de terapia intensiva, todas. Cada uma, até discussão de biópsia, tudo mais, e da parte de imagens. Então, quando foi na parte da tarde também, a gente fez uma revisão em imagens de cada especialidade e foi pauleira atrás de pauleira, fazia e depois corrigia. Valeu a pena? Foi legal pra vocês? Nossa, foi muito bom. Foi bom? O que vocês mais gostaram, assim, do curso, de forma geral? Eu acho que, pra mim, pessoalmente, o que eu mais gostei foi a oportunidade de me sensibilizar à experiência do desconforto, né? Então, assim, eu não conhecia ninguém que veio fazer o curso, eu não vim com nenhum amigo, eu vim sozinha. E aí, caí no grupo, inclusive caí com o Gui, que foi onde a gente se conheceu, mas eram pessoas desconhecidas pra mim. E a gente tem a experiência de chegar lá e, na frente de todo mundo, vai e faz. Faz o teste geriátrico, faz a punção articular, e você, com um pouco de vergonha, com um pouco não sabendo exatamente o que fazer, já tem uma prévia do que é o desconforto do dia da prova, né? Pra que no dia seja menos desconfortável. Então, me expor a tudo isso, assim, porque por mais que você treine em casa, né, de ficar vendo o vídeo, de ficar... É diferente com os olhares de outras pessoas, né? Você fica mais atento aos seus comandos, ao tempo das ações. Então, essa experiência do treinamento, pra mim, foi muito importante. Eu acho que a gente pegou umas coisas de semiologia também, algo que nem tava ali no hands-on online, que são coisas da prática do ambulatório, que aparece muito ali na Unifesp, nos ambulatórios da própria instituição, Sim. que acho que são muito importantes. E às vezes a gente nem se atenta que a gente não sabe fazer, né? Nossa, hipodermóclise que vocês colocaram. Sim, tipo assim, foi eu não massa. sabia fazer. Achei O muito Di, legal. maravilhoso. Achei muito legal. Pois é, assim, eu concordo. Eu acho que é muito diferente você ter um curso online que é fragmentado e outro em que você meio que está obrigado a, enfim, a investir aquele tempo ali com uma pessoa que se preparou e, querendo ou não, uma troca que é muito mais pessoal, né? Você conhece aquele professor, você troca uma ideia com ele, né? Então, foi muito bom. A gente passou, acho que, uma tarde inteira, né, falando sobre soft skills e foi o quê? Se a segunda fase foi 50%, foi o quê? 25% da prova? Não, 25% né? No fim das contas. E aí caiu, né, pra gente. Então, assim, foi uma coisa que a gente já tinha falado sobre erro médico, né, e tudo. Sim. Então, acho que foi massa, assim, foi muito legal essa parte prática. As aulas foram super didáticas e... Legal. A gente fica Bom muito demais. feliz. Eu seria pega de surpresa na prova prática da Unifesp, se Nossa. caísse... Porque muita gente não sabe ali como lidar. A gente falou exatamente isso. Então, faz parte dos protocolos de segurança do paciente. Então, tem uma série de argumentos que você pode dar ali. Inclusive, a Lu também brilhou na parte da visita domiciliar, que a gente também falou sobre cuidados paliativos, não foi? Na comunicação. Então, foi muito legal. Acho que foi bem recheado. E se não deu para usar para a prática, deu para usar para a vida também. E é isso aí. É verdade. Agregou. Agregou. E vamos então falar, gente, um pouco sobre a prova no dia mesmo, como que foram as estações. Acho que a gente pode começar falando, por exemplo, quais que foram as estações, o que vocês vivenciaram no dia. Fê, acho que eu vou puxar um ganchinho antes de uma coisa que a galera ama me perguntar, que é a estrutura da prova em si. Boa. Então, falem um diário sobre o dia da prova prática da Unifesp. Como é que foi, pessoal? Tomou o quê de café da manhã? Eu acordei, a gente faz um vlog. Escovei os dentes. Daily Graças vlog a Deus. pré-Unifesp. É isso. Olha, gente, eu cheguei lá sozinha, e aí quando a gente chegava, tava tudo bem organizado, na verdade, tinham corredores divididos por letras. Então, se você é Luana, você vai no corredor do L. Uhum. E aí eu entrava no corredor do L, chegava lá, eu entregava minha bolsa, todos os meus pertences, celular, etc. Eles guardam tudo bonitinho e deram pra gente um crachá com uma barrinha de cereal e uma caneta. No crachá tinham essas coisas só, então a gente nem precisou levar caneta no fim, né? Apesar que no edital mandava levar. E aí de lá fomos todos para um grande auditório. Nesse auditório a gente era dividido em grupos. A gente não sabia o critério de divisão desses grupos, nada disso, assim. Só falavam,
toma seu número, é esse, você tá em um grupo X. E aí a gente sentava e ficava esperando, assim. E aí eu particularmente esperei eternamente, porque eu fui a última pessoa a sair do auditório. A Nossa. última. Entre, sei lá, 300 pessoas. Eu fui a última a sair da sala. Haja mindset, hein, Você Fernanda? falava, Gente, eu não calma, aguentava Jesus. mais meditar. E os últimos serão os primeiros, e não é meme. Você foi o primeiro? Não? Ela foi a última da sala. Ah, foi a sim, última, é, cara. exatamente. Mas assim, eu acho que foi assim, Lu, tipo, eles davam, quando você ia pra lá, eles entregavam um númerozinho pra você. Tipo assim, Isso. eu acho que eu era número, sei lá, tipo 18. Você Eu era, devia ser tipo, 100... Eu era muitos. lá no finalzinho, né? E eu acho que eles chamavam, tipo assim, número 1 ao número 20. Aí chamavam... Por setores, assim, Então, né? Isso foi no começo. Como você era o 18, tá. foi assim que começou a funcionar. Eles estavam organizados. Eles falavam do 1 ao 18. E aí iam 18 pessoas. Depois, eu acho que rolou as pessoas começaram a mudar de lugar e virou um grande caos. E eles só falavam, vocês aqui, dessa fileira até aqui, pode subir aqui. Começou bem, mas Aí, depois virou uma exato, bagunça. virou uma grande bagunça, Tá. exato. Mas foi isso. Aí, pelo que eu entendi, cada um ia pra um lugar. Desses grupos, teve gente que começou pela multimídia, teve gente que começou pela prova prática. Eu comecei pela prova prática e finalizei com a multimídia. Eu não sei como foi o seu. Eu fui o contrário, assim. Então, eles chamavam, no caso, chamaram a gente pra colocar a gente numa sala e foram alocando, acho que era uma sala, tipo, devia ter, sei lá, o quê, uns 60 computadores. Bastante, assim, tinha muito computador. Sim. E aí eram computadores pequenininhos, assim, notebooks, colocavam meio que umas caixas de papelão pra você não olhar o do coleguinha. Uhum. E, assim, era bem intuitivo, assim, você não travava nada, assim, ele falava assim, ó, você vai ligar o computador, depois que você ligar, você vai pôr seu CPF e vai botar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tipo isso. E aí depois que você abria, chegava numa plataforma, essa plataforma só passava a contar depois que você abria a prova. Então não era tipo assim, liguei meu computador, já tá contando o tempo da prova, não. Só vai começar a contar a partir do momento que você dá lá o play. Então, assim, pode ser que eu termine primeiro que Luana. Sim. Mesmo que nós estejamos no mesmo lugar, fazendo a mesma prova, Com o porque mesmo tempo. o tempo é seu. Sim, É o seu tempo de visualização da prova como um todo, sabe? Sim. Uhum. Então, dava pra você voltar para as questões. A questão era de 1 a 50, acho que todas as ordens eram iguais, assim, pra todo mundo. Acho que sim. Acho que sim, né? Até por causa da questão de gabarito e tal, depois que saiu. Mas você conseguia voltar, tinha um índice do lado de 1 a 50, você conseguia depois voltar para 1, 2 ou 3, se você quisesse. Assim, eu acho que é uma coisa bem difícil, né, no final das contas, porque depois que você clica lá na questão, se você deixar em branco e o tempo acabou, perdeu, você não vai pontuar. Uhum. Mas... E o cronômetro, Gui, era regressivo ou progressivo? Começava de 0 ou ia de 50 até 0? Era regressivo, né? Eu acho que sim. Eu acho que ele começava tipo de 50 e depois ia para 0. Algumas Acho que sim. pessoas começaram do final. Mas eu já tinha feito do começo pro final. Tipo, já tinha treinado assim. Então eu falei, não vou mudar. Começaram a agora. prova do final? Do final. Porque até o Nossa. tempo Para de o número você... de questão bater com o relógio, mas... Legal. Isso é incrível. Eu amei essa dica. Eu Eu achei falei genial. pra toda a galera do R1. Eu juro, eu falei pra todo mundo, porque, particularmente pra mim, eu ficava fazendo conta, era isso. E eu não sei, Fê, no seu ano como foi, mas Você fazia conta também, era desesperador. no meu ano era assim, não tinha esse gabaritozinho que você conseguia saber o que faltava completar. Então, até um tempo, eu falava pra galera, gente, marca qualquer coisa. Sim. Marca qualquer coisa. Porque se você, às vezes, não vai conseguir ficar voltando uma a uma. E não era que, tipo, tinha ali um gabaritozinho que eu conseguia clicar. Não, era, tipo, setinha. Você ia uma a uma. Então, imagina você fazer isso sem tempo. Não dá Sim. pra fazer. Eles colocarem isso, eu achei bem legal. Porque você consegue ter uma visualização geral da prova. Sim. Ainda assim... Eu acho que você precisa marcar alguma coisa. Eu também Também acho. acho. Porque Não vale a pena não dá deixar. tempo como, de gente. você deixar ali em branco e, vou voltar depois se der tempo. Tem que Porque marcar. não dá tempo, entendeu? Então, marca e aí você anota ou lembra ali, memoriza qual era a questão que tava Sim. faltando se você quiser revisar. Porque não dá, né, gente? Sim, 1 minuto por com questão, não dá. E uma coisa, antes de passar pra começar na questão 50, se certifica se realmente dá pra voltar, porque depois... Exatamente. Passei pra 50, acabou minha prova. Não, então tem que ter cuidado com isso, né? Eu acho que
Era assim, né, Lura? Assim, era uma página que você conseguia rolar. Era uma rolagem única. Não era tipo, clica era melhor pra ir pra ainda. outra. Isso mudou, então Ficou bom. na Porque minha você não- época era não um mudava de clique página, também. sabe? Então, Nossa assim, você Senhora. clicava e Era passava. terrível, gente. E Era uma terrível. dúvida que me surgiu agora, foi só imagem ou teve vídeo também? Porque Teve eles vídeo. costumam Teve colocar vídeo também, né? Teve vídeo, não teve nada de som. Eita, desculpa. Sim. Foi só vídeo mesmo. Mas, né, Lu? Teve imagem Algumas- e vídeo. Legal Acho você que ter falado de som, só pra falar pra galera de casa, porque pode ser que tenha um sopro, por exemplo, Uhum. cardíaco, pra você identificar. Então é uma prova multimídia, não é só de um Uhum. recurso só. Então pode ter vídeo, pode ter áudio, pode ter qualquer coisa que eles queiram colocar lá, Sim. certo? Legal. E aí? E falando assim das estações, então acho que foi igual pros dois, aparentemente foi bem organizado. Eu achei. E terminando a prova, vocês já eram direcionados, esperavam em algum lugar antes, ali, para todo mundo terminar, e eram direcionados para a parte das estações. No caso, eu comecei pelas estações, né? O Isso, meu foi ao diferente contrário. do de Gui. Uhum. E aí eu comecei, a gente era direcionado para um corredor, assim, e aí falavam, pronto, agora você para aqui de frente para essa porta. E aí tinha uma porta de frente para outra, eram 2 estações. Eu meio que fiz dupla, assim, com uma menina, e aí eu ia fazer a estação 1, enquanto ela fazia 2, e depois a gente ia trocar. Uhum. Aí a gente ficava de frente, no caso, de costas para a porta, para não ver o que tava lá dentro. Mas assim, eu tava de frente para outra porta, né? Então, São biombos. eu já tava olhando tudo o que tava Uhum. acontecendo lá dentro. Já ligada no Quem que ambiente. tava, o que que era, exato. Então, assim, eu comecei pela estação da comunicação de más notícias. Uhum. Que é pra falar agora, né? Tipo, especificar um pouco Sim, mais sim, sobre. pode falar. E a estação era assim, não tinha nada no cenário. Era uma atriz que tava bem chorosa, bem emocionada, em pé, caminhando assim de um lado pro outro, e 2 cadeiras. E aí, logo que eu vi essas 2 cadeiras, eu lembro muito da orientação de vocês, assim, de prestar atenção no cenário, nada que está lá em vão. Uhum. Quando eu vi as 2 cadeiras, eu falei, é pra eu sentar nessa cadeira aqui. E, de fato, estava no checklist, né? Convidar a paciente, a familiar pra sentar junto, tudo. E aí, o que acontecia é que eles davam um caso clínico pra gente, era uma tarefa única. Era bem extenso o caso. Então, quando eu comecei a ler, isso me deixou um pouco ansiosa, no sentido de, meu Deus, o que eu preciso saber desse caso para eu conseguir conversar com essa mulher? Eu tenho 5 minutos. Será que eu preciso prestar atenção nesses dados vitais que estão me dando? Eu não sabia se ia ser uma conversa, se ia ser uma conduta clínica. Então, assim, isso é uma leitura dinâmica, mas ao mesmo tempo atenta, né? Sim. E aí eu li, como eu sempre faço, eu li primeiro o comando. Eu li logo o que ele queria, que era tipo, converse com a familiar. Eu falei, ok, já entendi que não é tipo, dê uma conduta. E aí voltei pra ler o caso com um pouco mais de tranquilidade com relação aos dados clínicos. E aí era basicamente um paciente que tinha feito uma cirurgia. Durante a cirurgia tinha acontecido um erro médico, né? Uma artéria era clipada inadvertidamente, o paciente sangrava um pouco mais do que o esperado e deixava muito claro que houve lentidão na identificação do erro. Uhum. Então, o paciente sangrou mais do que precisava, né? E aí ele evoluía com instabilidade hemodinâmica, complicação do procedimento e ia para UTI. Você era um médico da UTI, tinha que conversar com o familiar sobre o erro que o pessoal da cirurgia tinha cometido, né? E aí, a gente inicialmente, acho que no começo ninguém teve grandes dificuldades, a gente relatava o que aconteceu e a dificuldade vinha em seguida, que eram os questionamentos da esposa, era a esposa do paciente. E aí ela queria muito que a gente falasse que foi um erro nosso, assim, né? Que é o que a gente deve fazer pelo Código de Ética Médica mesmo. Mas é muito difícil na prática, às vezes, a gente lidar com isso. A gente tende a dizer que foi uma complicação, que uma coisa pode acontecer, mas estava explicitado no checklist que a gente tinha que assumir, pedir desculpa, dizer que foi um erro mesmo, que aconteceu uma coisa que não deveria ter acontecido, né? Eu acabei indo bem na citação, eu consegui, assim... Eu lembro que a gente treinou isso também no hands-on. E aí falei que foi um erro, pedi desculpa. A gente não pode culpabilizar o outro colega, a gente tem que se responsabilizar Perfeito. enquanto equipe, né? E acalmar a familiar. Ela foi ficando mais tranquila à medida que a gente foi conversando, foi ficando menos chorosa, assim. Nisso, o avaliador não tinha nenhuma interação comigo. O avaliador estava no computador, era só eu e a familiar do paciente. E aí ela fazia várias perguntas no sentido de... Era mais de conduta ética mesmo. Nossa, a gente tem 2 filhos, eles podem ir visitar ele quando ele estiver melhor? E aí a gente falava, a gente vai ter uma reunião com o serviço social. Nem sei se era pra falar isso, mas cada um com uma coisa, eu acho, assim. E assim, algumas pessoas falaram que não chegaram nessa parte de ser perguntado sobre poder levar os filhos. Eu não sei exatamente qual era o critério deles pra falar esse comando, mas pra mim teve. E eu lembro que no final sobrou tempo. Tipo, eu fiquei assim... Você precisa de mais alguma coisa? Eu posso te ajudar com mais dúvida? alguma coisa? Você quer um abraço? Veja,
Fazendo um recordatório aqui do meu contato com você no Soft Skills, eu acho que você brilhou. A atriz não teve o que falar, entendeu? Foi isso que aconteceu. Nossa, muito legal, porque eu acho que abordou muito daquilo que a gente falou. Acho que a gente trouxe até aqueles vídeos da administração errada, Nossa, sim. da insulina. E aí eu lembro que eu cheguei a reforçar, porque a gente pode até saber, mas se a gente às vezes não tem isso um pouco antes, do tipo, cara, o que eu tenho que fazer agora? Não é pra você ficar ensaboando, é pra você falar, houve um erro e não culpabilizar a outra equipe, porque muitas das vezes numa situação de nervosismo, até a gente acaba conduzindo, né, Fê, de uma forma que a gente não atuaria na prática real, porque a gente fica nervoso. Então, acho que englobou a questão da culpabilização da outra equipe, que você foi perfeita no seu apontamento. Eu não sei se ela questionava isso ativamente, de tentar apontar dedo para outra equipe, ou foi algo que você falou espontaneamente? Pra você... mim, não. Eu só falei que foi nós enquanto equipe médica. Boa, perfeito, legal. E essa questão mesmo de assumir o erro, legal. Muito bom. Lu, uma pergunta pra Lu agora. Na minha estação, eu pude ficar com o cartão, o negócio todo. Eu podia ficar também. Porque eu acho que tiveram algumas pessoas que eles davam o comando com as orientações e depois ficavam retinham, assim, sabe? Tipo, tiravam e você tinha que lembrar das questões do caso, assim. Porque, assim, você leu o caso uma vez rápido, nervoso, às vezes você não gravou as informações principais. Exato. Mas, por exemplo, eu acho que eu não lembro o nome da moça, mas a moça tinha um nome lá. Então, imagina, você esquece o nome dela, ou esquece o nome do paciente, sabe? O paciente do caso tinha um nome, ela tinha um nome. Eu acho que tudo isso também pontuava com certeza na questão de soft skills, assim, sabe? E eu lembro bem que uma das questões era essa, você não se isentar da culpa, né? Trazer a culpa como uma questão compartilhada, ou não a culpa, né? Mas o erro como uma questão compartilhada, e também não maximizá-lo, assim. Tipo, dizer que ele estava recebendo cuidados necessários, que agora ele estava instável, mas que a gente estava fazendo todos os esforços possíveis para que ele ficasse bem. E também tinha uma pontuação de checklist que era notificar o erro. Perfeito. Que foi até uma coisa que a gente falou no treinamento, que é para não passar batido e a gente não repetir e tudo mais, e as pessoas serem notificadas e assim por diante. Legal, muito bom. Acho que contemplou ali o que a gente discutiu, não foi o mesmo caso. Vocês leram em voz alta? Uma curiosidade. Esse caso? Não? Eu li só pra mim. Eu lia todos em voz alta. Eu acho que às vezes pode ajudar a lembrar, especialmente quando a gente tá muito nebuloso nas ideias, que a gente tá nervoso. Eu acho que isso que você faz, Lu, de ler o comando e depois voltar pra ver, também acho que é um apontamento muito legal, uma dica bem legal pro pessoal. Porque a partir do momento que você já sabe, se direciona seu raciocínio e aí você perde menos tempo para aquilo que você tá fazendo, né? Legal. Muito bom. E a outra? Fatídica, polêmica, estação de POCOS. Isso é bem polêmica. A estação de POCOS foi bem assim, bem divergente entre pessoas que passaram por ela. Porque assim, a gente chegava na estação, tinha um avaliador que ficava na dele, caladinho, só entregando os comandos, e tinha a minha foi um rapaz, não sei se a sua foi Era um homem. Era um homem, né? Era um homem que estava sem camisa, deitado em decúbito dorsal. E aí tinha um ultrassom, era um probe que tinha era um ultrassomzinho, né? Que tinha um probe convexo e outro linear, eu acho, não era? Era só esse, não tinha setorial. Não tinha setorial, exato. E aí, então, ele dava um caso lá de um rapaz que chegou com sintomas respiratórios, febre, estava hipotenso, e ele queria que você chegasse ao diagnóstico em algum momento, mas que fizesse uma avaliação do paciente com POCOS para guiar a conduta. Era mais ou menos isso. Mas ele dava... Algumas pessoas receberam todos os comandos de uma vez só, e algumas pessoas receberam comandos paulatinamente, assim. Então, eu recebi todos de uma vez. Eu recebi todos de uma vez também. E eu acho que isso facilitou na organização, tipo assim, o que é que eu preciso fazer nessa estação, sabe? Porque tinha o primeiro comando era assim, avalie o paciente com ultrassom. E aí, teve gente que não recebeu as demais e passou os 5 minutos. 5 minutos fazendo o POCOS inteiro. Isso aqui, vou fazer o POCOS cardíaco, vou fazer o POCOS pulmonar, vou ver a via cava. Que é super possível, né? 5 minutos, então não é nada absurdo, porque não é né? uma coisa que demanda muito tempo, né? Sim. Mas aí depois,
E era só posicional ou você tinha que visualizava a imagem mesmo? Você não visualizava, você fingia que fazia, né? Ou descrevia o procedimento. Acho que eu nem cheguei a fazer tudo por completo, não sei como é que você fez, mas eu considere que eu estou ensinando os campos pulmonares, aí eu dizia com a orientação do probe, o probe que eu queria utilizar, que eu queria colocar gel, não sei o quê. Eu expliquei o que eu queria fazer, fiz brevemente, assim, no paciente, porque, enfim, não tinha imagem, você só tinha o probe em si, e aí depois eu pedi pela imagem, porque tinha uma das questões, era tipo assim, o que é que você tá vendo, sabe? A tarefa 2 te dava as imagens. Entendi. E aí você tinha que descrever que era um pulmão que estava em padrão A, eu acho. Isso, no caso, era importante, porque ele trazia, inclusive, que esse paciente que estava com essa sepse de foco pulmonar, ele era policomórbido, ele era coronariopata, hipertenso, e aí você ficava assim, naquele lençol curto, do volume ou não do volume, aí você via o pulmão era padrão A, então estava ok assim, e aí conseguia ver a cava variava, né, ela colabava, o coração estava hiperdinâmico, quissimose e tudo mais, e aí depois ele pedia a conduta. No final das contas, eu falei, abre o protocolo sepsis, coleta par de hemoculturas, exames, e fazer expansão volêmica, enfim, entrar com antibiótico, considerar isso precoce droga vasoativa, caso o paciente não responda, enfim. Mas aí, no final das contas, eles só pontuavam que você falasse que era para fazer expansão volêmica com cristalóide. Eles não queriam que você desse o protocolo completo, assim. Então, eu acho que foi bem feita, mas eu senti que teve uma heterogeneidade de experiência, sabe? E algumas pessoas prejudicaram, assim, nesse aspecto. Eu achei que foi, assim, como eu já sabia que eram 3 tarefas, eu entendi que não era pra eu passar muito tempo fazendo POCUS. Faz toda a diferença, o gerenciamento de tempo, né? Exato. E ao mesmo tempo, na tarefa 1, o que eles cobraram de POCUS não foi o POCUS completo. Você só pontuava se você fizesse algumas janelas específicas, que é uma coisa que não tem como a gente saber. Então, falando por mim, assim, eu vomitei tudo. Eu falava, tipo, apontaria pro ombro direito pra avaliar tal coisa, pro ombro esquerdo pra avaliar tal coisa. 4 câmaras, 5 câmaras, fui vomitando. E eu vi que o meu avaliador não tava me olhando. Então, eu entendi que ele nem queria saber onde é que eu tava colocando o probe, ele só queria que eu falasse alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era. Então, eu fui falando tudo. Eu acho que, sei lá, em 1 minuto eu vomitei o POCUS inteiro e fui meio que botando assim, mas só falando. Quase que uma prova oral ao invés de uma prova prática, a impressão que passa, né? Ele não me olhava. Eu olhava pra ele tava olhando pro checklist, assim. Então, tipo, ele não queria saber a posição do meu probe. Então, eu entendi que era só eu falar. Daí, eu falei o mais rápido possível, tudo de POCUS. E aí, fui pra tarefa 2, que era as imagens. As imagens, eu acho que era tranquilo, né? Era a parte mais tranquila. Não era difícil. Você falava o que tinha. E na parte da conduta também, eu achei frustrante. Porque eu passei um tempo falando tudo de sepse, raio-x, hemocultura, gaso. Falei antibiótico, falei dose de cef, claritro, era só hidratação. Eu tinha que falar que era com ring e eu não falei que era com cristalóide. Então, acho que nem esse ponto eu ganhei. Mas assim, eu acho que tinha potencial. Mas a forma que ela veio foi... Assim, não sei se foi a melhor forma, sabe? Eu realmente acho que quem só recebeu uma tarefa por vez se prejudicou demais. Sim, com certeza. Aqui, Fê, parece que teve talvez uma questão aí de descalibragem quando a gente fala da organização da prova. Pode acontecer, né, pessoal? Infelizmente, é uma prova que é para centenas de pessoas. Porventura, uma sala ou outra pode ter algum eventual problema. A gente tem que, às vezes, dançar conforme a música, que é o que eu sempre falo. Saber que pode acontecer e aí ficar esperto para você conseguir fugir disso da melhor maneira possível. Mas como fugir se eu nem sei quanto que é? Gente, tá passando tempo. Talvez ver com o examinador, olhar ali, se não estiver marcando nada, o que será que eu tenho que fazer? Tem uma próxima tarefa? Ou perguntar ativamente, tem uma próxima tarefa? É só isso que eu preciso fazer? Porque a gente fica imerso naquilo que a gente tá fazendo e às vezes a gente não presta atenção muito nisso. Então, era a tarefa 1, 2 e 3 ou era só tarefa? Porque isso também muda. Se tá lá 1, às vezes eles só colocariam tarefa.
tô falando umas coisas sutis, assim. Tinha, né? Tinha. Acho que tinha uma pergunta 1. Ou se não olhar a cena, porque provavelmente esses cartões nessa estação também poderiam estar numa mesa, Sim. poderiam estar Sim. com o examinador. Então, tentar olhar o ambiente, o cenário pra, às vezes, pescar. Eu sei que não é o ideal, mas estamos dando algumas dicas aqui em relação a isso. Uhum. Sim. Acontece muito, e já aconteceu na prova da USP Ribeirão ano passado, já caiu na própria prova prática da Unifesp, questões aí relacionadas ao manequim, do manequim ter algum problema, tanta gente fazendo toque, Sim. por exemplo, que o colo do útero já se mobilizou para outro canto, não dá para tocar, né? Então, isso pode acontecer, a gente tem que saber disso. E aí, sinalizar se for uma coisa que realmente está prejudicando o andamento da estação, ou se não conseguir lidar da melhor maneira possível com isso. Outra coisa, eu acho que é muito importante, às vezes a gente esquece, a gente fala muito isso. Ficar atento aos comandos, aquilo que está sendo solicitado. Então, se é para fazer o POCUS, é para fazer o POCUS. Se é para fazer o POCUS cardíaco, é para fazer o POCUS cardíaco e assim por diante. Então, prestar atenção, porque a gente vê muita gente perdendo muito tempo. Eu vou me paramentar e não sei o que. Gente, às vezes não é isso. Sim. Às vezes é para você ir direto ao ponto. Você tem que saber que você está trabalhando com um checklist. Correto? Às vezes até, por exemplo, faça o exame físico segmentar. Aí a pessoa começa a fazer o exame físico do zero. Então, Sim. nessas provas que a gente tem intervalos muito curtos, óbvio, sobre o tempo, vai falar tudo, mas tem que ser assertivo para você ir no ponto do que ele tá pensando, né? Então, eu acho que isso é super importante mesmo. Sim. Perfeito. No caso, eles devem ter deixado amplo. Acho que é muito Uhum. correto Era vocês falarem e fazerem tudo aquilo que vocês Sim. conseguirem fazer, mas caso deem um comando muito específico, sejam muito ali pontuais naquilo para não perder tempo, porque é aquilo que está sendo avaliado. Então, fica essa dica também para a galera não perder tempo com isso. E 5 minutos por estação. Tiveram as suas polêmicas, eles consideraram que não precisava ser anulado, certo? E acho que, enfim, a banca que precisa saber se aquilo realmente Sim. fez sentido, né? E aí? Fim? A gente vai fazer o nosso encerramento agora. Temos mais alguma coisa? Vocês querem comentar mais alguma coisa dessa parte prática, pessoal? Eu acho que você deu uma dica muito boa. E foi uma coisa que eu não fui com a carta na manga. Então, quem tá se preparando aí, sempre perguntar, sabe? Tipo assim, acabou a estação e perguntar ativamente da próxima tarefa. Porque eu acho que às vezes a gente fica um pouco inibido na posição de candidato, de falar com o examinador, mas ele é uma pessoa e ele pode responder, mas que você pode receber um não, ou um sim, ou não posso falar nada. Então, assim, eu acho que já que a banca permite isso, de você interagir ou perguntar para a pessoa, ela não fica escondida no caso, né? Sim. Que você use esse artifício também, sabe? Exato. Porque- Eles estão lá para isso, certo? Acho que é realmente muito importante quando a gente tem dúvida, porque senão a gente bota toda a nossa prova a perder. Com certeza. Eu acredito muito isso. Só queria fazer um último apontamento que eu acabei lembrando aqui. A gente estava falando antes que há uns anos, se me perguntassem assim, Renata, pode cair intubação com vídeo e laringo na Paulista? Eu falo assim, nem pensar. Jamais. Impossible. Daí caiu, certo? E aí, quando a gente conversou o ano passado, eu acho que cheguei a comentar, né? Não sei se para vocês ou para o R1, mas eu falei assim, Renata, é possível cair POCUS? Aí eu falo, talvez. Não sei se POCUS com o probe mesmo, ou se POCUS só para avaliar ali uma imagem, porque é super possível, mas não me surpreenderia se cada vez mais a gente tivesse coisas mais tecnológicas ali, porque a gente sabe que a instituição está com as suas mudanças em relação a essa organização de prova, e é possível sim. Então, esteja preparado para qualquer tipo de coisa. Não ache que, é porque é a Paulista, porque tem questões aí financeiras que a gente conhece bem, que vai ter uma ou outra coisa que não vai cair. É uma prova que está sendo feita, todo mundo paga muito caro, e eles conseguem comprar os materiais que eles quiserem para aplicar essa prova. Beleza? Então, pensem nessa preparação da melhor maneira possível, como se fosse até o Einstein. Afinal, até soft skills teve. Eles estão muito chiques, maravilhosos. Vamos terminar então, Fezinha. Quem está começando agora essa preparação, está assistindo esse podcast ou está pensando em prestar essa prova,
pensando na prova prática da Paulista, do R+, em específico, o que não pode faltar na visão de vocês? Eu acho que, como pensando que a pessoa que está prestando a prova de R+, já fez uma residência de 2 anos de clínica médica, eu acho que essa parte da vivência, da prática, torna-se um pouco mais natural, né? Então, pensando nas estações de habilidades, eu acho que você precisa focar em procedimentos que você não teve a experiência de fazer ao longo da sua residência, né? Se foi uma residência que você não tinha muita mão, assim. E essa parte do controle mental eu acho muito importante, de aprender o que prestar atenção, né? Desculpa. Mas, assim, observar o cenário. Eu lembro que, complementando, assim, eu entrava na estação com várias caixinhas mentais abertas, de tipo, eu tenho que observar o cenário, eu tenho que observar o que ele tá me dando, eu tenho que observar a reação dele ao que eu tô fazendo. Então, estar concentrado, sabe? Absolutamente atento no que você está fazendo, falar em voz alta. Então, lembrar dessas coisas é mais importante do que treinar conduta clínica e procedimentos em si, assim, exceto coisas mais específicas, né? E a multimídia, eu acho que não tem o que fazer. É ver imagem, fazer o curso medical. É isso, gente. Assim, eu acho que uma coisa que ajuda, acho que eu já falei isso, mas é uma prova que ela é muito segmentada na sua especialidade, né? Então, assim, não vai ser uma grande questão de clínica médica, que você vai ter que fazer um grande raciocínio clínico e chegar no diagnóstico absurdo. Não, assim, endócrino, ele vai pedir ali as coisas específicas de endócrino. Pneumo vai querer as coisas específicas de pneumo, cardio de cardio, gastro de gastro, reumato de reumato, sabe? Então, assim, vá para a prova sabendo que você vai estar respondendo ali para um especialista que só vê aquilo, sabe? Exato. Porque são os departamentos, não é a clínica médica que faz a prova, são os departamentos da instituição que vão entregar aquela prova, sabe, para você. Então, é difícil, mas existem alguns padrões que se repetem, sabe? Então, eu acho que olhar com carinho para as questões antigas, sabe? Olhar com carinho para a prova teórica que você fez, porque alguma coisa vai ser reaproveitada. E acho que dessa forma você consegue trabalhar em cima das questões e estudar o que mais cai, sabe? Para não ficar um estudo um pouco ao léu, assim. Ser assertivo, né? Afinal, é uma instituição forte em subespecialidades, então óbvio que eles vão explorar isso, né? Sim. E aí vocês falaram um pouquinho sobre o que fazer, o que não pode faltar. E aí eu queria perguntar, o que vocês fariam de diferente? Falar assim, caramba, poxa, queria ter feito isso de outra forma. Você diz pro preparo da prova prática ou todo Pro preparo da prova prática, no processo. Nossa, eu não sei se eu diria que eu teria começado a estudar antes, sinceramente, porque, como eu te falei, eu acho que pra prova do R+, essa parte prática pra gente se torna um pouco mais natural. E na Unifesp, especificamente, existe um tempo grande entre a primeira e a segunda fase, sabe? Sim, verdade. Então, no período que eu tava estudando pra segunda fase da Unifesp, eu só estava fazendo isso. Eu não tinha mais nenhuma outra prova no meio do período. Isso é uma coisa boa, é uma prova mais tardia, né? Sim. Então... É meado de janeiro, ali dia 10 de Mais janeiro de um que mês, aconteceu. né? Mais de um mês. Ah, Então, eu acho que eu, na verdade, faria absolutamente isso, assim, deixar a teórica como prioridade, né? Se colocar na segunda fase, idealmente se colocar bem posicionada, né? Porque não garante sua vaga, mas ajuda. Sim, com Sim. certeza. E a partir do momento que você tá lá, dá tudo pra sua segunda fase. Era a forma que eu encarava, assim, eu fui pra segunda fase em segundo lugar, que é uma posição boa, mas pra mim o jogo tava 0 ganho. Eu queria ir pro Sim. primeiro, eu queria o melhor, sabe? Então, vou fazer curso do hands-on, vou estudar Natal, Réveillon, fazer tudo. Eu acho que essa imersão no final do ano é mais produtiva do que você passar o ano inteiro tentando treinar estação prática, procedimento. Você tá mais engajado, Acho que mais sim. direcionado também para aquilo, motivado para aquilo, absorve mais as coisas. Eu vejo muito dessa forma. Acho que me fez crescer também muito essa preparação para a prova prática em específico. Isso que vocês colocaram, acho que é muito importante. Você queria complementar alguma coisa a mais, Gui? não, eu acho que eu tive uma preparação acho que um pouco diferente da de Lu, até pela minha história, as coisas que eu trouxe, as minhas dificuldades ao longo do ano. Mas se eu pudesse fazer algo diferente, talvez eu tivesse me atentado um pouco mais ao estudo ao longo do ano, tentar gravar umas imagens, como o Fê tinha falado, tipo assim, fazer seu repertório de imagens, sabe? Sim. Se você vai fazer uma prova que vai trabalhar com multimídia, enquanto você está fazendo o seu extensivo, você grava algumas imagens, não sei, talvez criar uma pasta, um drive com imagens interessantes e você dividir por sub-áreas e depois
pegar e revistar aquilo ali, sabe? Talvez seja algo interessante para você não ter que criar um material do zero, enfim. Sim. Lógico que o curso vai lhe fornecer isso, mas se você tem isso para você, talvez seja interessante também, né? sabe? E vamos combinar aqui, prova da USP São Paulo, USP Ribeirão, cai muita imagem. Sim. Então, você não vai jogar fora esse estudo caso você não seja aprovado para a segunda fase da Paulista. Não, com Eu acho certeza. que é excelente esse estudo de imagem, me ajudou muito, inclusive, também na prova teórica da USP São Paulo. E falando, só resgatando uma coisa que eu queria pontuar da prova de habilidades, é o seguinte: pro R+, no caso de vocês, caiu uma parte ética e a questão do POCUS, certo? Algo um pouquinho mais avançado, diremos assim, não que não poderia cair para o R1, porque eu vejo também POCUS cada vez mais forte, até para as provas do acesso direto, mas a gente pode esperar ali, mesmo de procedimentos simples, que eles usem esses procedimentos, mas que deem aquela apimentada, como já caiu, por exemplo, na gonocócica, que era uma monoartrite, e tinha que fazer a punção, você tinha que fazer o raciocínio clínico em cima disso. Talvez se fosse para R1, seria uma gota mais simples, mas eles vão acabar colocando uma pimentinha, alguma coisinha diferente ali para você fazer. O ACLS não vai ser só uma PCR, já caiu marca-passo, algumas coisas um pouco mais avançadas. Então, ter essa noção de que pode sim cair procedimentos rotineiros, assim, meio básicos, mas que você vai ter que ter uma interpretação um pouco a mais, um pouco plus, um pouco mais R+, dentro do resultado que você obtiver ali, no caso, se for algo mais simples. Perfeito. Concordam? Totalmente. Totalmente. Não esquecer testes todos, manobras, porque eles gostam muito da parte de semiologia, já caiu teste de morte encefálica, algo mais específico ali, que eu tenho certeza que pouca gente deve ter tido contato, assim, de forma certinha, como tem que ser o protocolo, ou só viu, não fez, e isso também é importante, saber que pode cair algumas coisas mais avançadas. Sim. Muito bem. Tem mais alguma coisa que você queria falar, Fê? Acho que é isso. Galera, a gente espera que vocês tenham gostado. Meninos, últimas palavras? Querem dar um breve beijo para minha mãe, meu pai, meu papagaio, meu periquito. Para a Bahia. Para a Bahia, Salvador, estamos aqui. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande estar com vocês, com o Guilherme também, que foi uma pessoa que eu conheci na trajetória. E eu acho que para o pessoal que está assistindo, assim, é um período muito desafiador, né, na vida do médico, essa dedicação para a residência. Mas eu acho que o principal é você confiar no plano que você estabelece para você mesmo, sabe? E se você confia naquilo, você cumpre indefinidamente, sem questionar, sem second thought, sabe? Tipo, eu acho que ter um grupo que te apoia nesse sentido, como o Medcoff foi pra mim, é você ter uma base sólida na qual você confia e você só segue, sabe? Só faz o processo com consistência, vai dar certo. Então, durante o ano, eu tive muitos altos e baixos, eu tive momentos que eu tinha certeza que eu não ia passar em nada, eu tinha momentos de autoconfiança também. Independente disso, eu tava lá fazendo questão em flashcard. Então, é ter consistência, seguir o plano e vai dar certo. Legal, muito bom. Eu agradeço também o convite. Eu acho que eu tô com pessoas que eu admiro muito, assim, particularmente falando, né? Minha chefe da residência e minhas duas chefes, né? Na verdade. Então, assim, grandes inspirações. É que você viu ela como professora do Medcoff, como a professora preferida do Medcoff. Enfim, pessoas que são inspirações e poder trazer e trocar uma ideia e compartilhar como foi a minha trajetória, que foi diferente da de Lu, mas cada um tem a sua, não tem certo ou errado. Acho que são caminhos que levaram para lugares onde a gente sempre quis estar, e graças a Deus e graças a nossa família, nossos amigos, nossos amores e a vocês, nós estamos aqui. Gente, foi um prazer estar então com vocês aqui. Fernandinha, mais uma vez, mais um podcast. É sempre um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, qualquer coisa, mande lá no Instagram, manda aqui também, se vocês quiserem, no chat ou nos comentários. Vira e mexe, eu tô sempre vendo para responder vocês. Então, um grande beijo, aproveitem, estudem, venham fazer o hands-on, Unifesp, R+, Clínica Médica com a gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.